Corinthians briga para os títulos esse ano, Paulo Sérgio? Eu creio que sim, até porque o Corinthians é uma equipe que tem demonstrado que pode chegar. No ano passado, muitos acharam que o Corinthians não ia chegar. E aí você tem o Maicon, que é um jogador do seu lado, importante. falou que o Corinthians era 1.0. O Maicon é um jogador importantíssimo. Ele é bom de bola. É bom de... O Fausto Vera, que muitos criticaram, bom de bola. é um jogador muito bom. Pra você, joga os dois? Joga os dois. O Duqueiroz poderia jogar tranquilamente no lugar de um desses dois, porque o Duqueiroz é um 8 pra mim. É um 8 que pode chegar... Mais do que 5. Mas mais do que 5. Aí, se você... tira o Duqueiroz, você joga com esses dois, você dá mais liberdade pro Renato Augusto. Pro Renato jogar, pro Roger Guedes. Dá liberdade pro Roger Guedes. E você tem jogadores na contenção. E isso é muito importante. E o Roberto é um jogador que é um garoto que precisa voltar à forma física, se machucou porque não tá bem fisicamente. Tornozelo errado, ele tá com tornozelo. Cuida do tornozelo, que eu parei de jogar por causa do tornozelo. Que por sinal o Neymar fez aniversário. Mas isso tudo é fortalecimento, né? É, fortalecimento. Isso tudo é fortalecimento. Se não fizer fortalecimento, é faca, irmão. É cirurgia. Então é o seguinte, pra você, Souza, a defesa do Corinthians, Fagner, melhor lateral direito da história do Corinthians. Gil, que jogou bem, que é bom de bola. O Balbuena perdeu a posição pro Bruno Mendes. Tá jogando bem pra E também o time do Botafogo não é um time... não pressionou. Não foi pra cima. A não ser no primeiro tempo que o João Vitor deu um chute e que o Cássio fez uma defesa extraordinária. Tirou aqui, legal. Que é o maior jogador da história do Corinthians, o maior ídolo é o Cássio. O que pensar? O Yuri Alberto, Roger Guedes, Romero, que ele tira sarro, você também, e o cabelo de boneca. E o Roger Guedes, que é artilheiro, com 4 gols. Eu não tiro sarro do assim, Romero, não. Eu acho ele um jogador voluntarioso. É aquele jogador que não vai aparecer pra quem forma opinião. Não, é o Luciano ontem, que chutou, que não fez gol. Não, bom mas... é o Nestor, que ontem não jogou nada. Bom é os caras do São Paulo que estão jogando nada. Não, mas ganhamos o jogo. Tá jogando bem? Não, tá jogando bem. Ontem jogou bem? Eu acho que jogou bem. Você tá de sacanagem, senhor. Mandou no jogo, o jogo todo. É que assim... é a mesma coisa você vê. É a mesma coisa eu quando vi meu pai com a minha mãe. Primeiro tempo. Depois a gente fala, né, do São Paulo. Depois a gente fala do São Paulo. Mas assim, falando... O grande problema do Corinthians, na minha concepção, é o quê? É quando você vai perder hoje. Que concepção, velho? No meu pensamento. A concepção pra ficar bonita. É uma cidade do Chile que eu tive em Santiago. Concepción. Isso aí mesmo. Concepción. É de lá que tá o termo. Tá certo. Olha só, é quando vai se perder, quando se perde por lesão Renato Augusto, o próprio Roger Guedes. Você viu ontem quando se tirou... Aí não tem banco. Teve um dia, eu não vou contar quem é, mas os caras vão saber. Teve um dia que um comentarista aqui sempre falou da minha ótica, sempre, porque todo mundo tem. Eu falo Zé Ruela, eu falo seus pés de rato, eu tenho as minhas, você também. Diga de passagem. Diga-se de passagem, todo mundo tem. E aí o comentarista que eu tava junto no programa. Na minha ótica. Aí o pessoal do terceiro tempo meteu o nome dele e a ótica. E uma ótica com o nome dele. Rapaz. Aí o outro comentarista do lado começou a dar risada. Nossa senhora. Eu tive O quê? Confusão. Eu tive que partir a briga. Não deixei bater. Deveria ter deixado o outro apanhar. Mas não deixei. Como também não deixei o Luxemburgo bater no Marcelinho. Quando teve aqui, daquela vez. Você é moleque. Você que tava cortando, Latino? Então, voltando pra sua ótica... Pra minha concepção, não ótica, pra não botar ótica no meu nome. É quando se perde os principais jogadores, articuladores, né? Porque o Corinthians hoje não tem outro jogador de criação, igual o Renato Augusto. Quando se perde... Você viu ontem o Corinthians sem o Yuri Alberto, não sentiu tanto a falta dele. Por quê? Porque há essa mudança de posição hoje. Hoje, os jogadores da frente do Corinthians têm mais liberdade do que quando era com o Vitor Pereira. Quando tinha o Vitor Pereira, era um time mais engessado. Vitor, né? Vitor Pereira. Porque o Ronaldo tá te assistindo, Ronaldo. Você fala Vitor Pereira, aí o Ronaldo fica ligando pra gente. Ele fica tirando onda comigo do meu Quando o Souza fala jogador de armação, hoje você só tem 3 no futebol brasileiro. Você tem o
Você tem o Arrascaeta, Arrascaeta, você tem o Veiga Renato e o Rafael Renato. Veiga. Acabou. Você não tem mais, não tem mais. O Arthur também do Bragantino, talvez um pouco, mas ele é um pouco mais. E o Paulo Henrique mais de Ganso do chegada, Fluminense. né? Porque quando você perde um jogador como esse, mas você tem que ter alternativa. Você não pode... O Renato Augusto saiu ano passado, foi uma dor de cabeça pro Corinthians. Pô, eu queria dar meu tornozelo pra ele. Você tem que buscar alternativa, né? Então, o grande problema do Corinthians... Ainda vai perder jogadores... igual o Duqueiroz. O Duqueiroz está indo embora. Não, mas e é um jogador. Mais. Outro jogador que cresceu com o Lázaro, que ninguém. Eu, particularmente, não gostava, foi o Rony. Você viu que o Rony tá jogando muita bola. Muito, deu uma como segundo volante, né? Porque assim, como você tem uma zaga... Quando ele se posiciona. Bem. Quando ele se posiciona. Não sai dos lados. Se sair dos lados, Rony, fazer o que ele não sabe atrapalha. Isso. Fazer o que ele não sabe atrapalha. Então faz ali bonitinho. Mas isso é mérito do Lázaro. Falou, olha, Rony, seu trabalho é esse. Não sai daqui da frente. E ele inverteu 3 bolas ontem, bonitinho, tá fazendo irmão. Bem feito mesmo. Dando condições ali pro Renato, pro Roger fazer a criação. Aí o Corinthians tá jogando bem pra caramba. Tem os gols do Renato Augusto aí pra gente homenageá-lo, até porque Renato Augusto hoje... Até na Copa ele poderia ter ido. Então, você falou, cara. Mas aí quem que o Tite levou pra Copa? Levou o Rafinha, espetacular. Não, levou o Daniel Alves. Alegria nas pernas. Tá preso há quanto tempo? Tá mais de 30 dias preso. E aí os advogados pediram para que usasse tornozeleira, que deixasse as... Não tem essa não com a juíza. Vai ficar. Aí, vamos ver. E os indícios para condenação são fortíssimos. É quase que 99%. E é isso que tem que acontecer. E todas as mulheres do esporte, todos os homens do esporte, deveriam tocar mais nesse assunto. Bater forte. Mostrar a indignação e não dizer assim, mas agora que ele estava parando de jogar futebol, fazer isso, não é com sua filha, né? Não é com a sua mãe, não é com a tua esposa, não é verdade? Não é com o seu filho, não é com uma criança, não é com sua família, né? Então, chegar madeira, irmão. Tem que chegar madeira e tem que defender as mulheres desse país aqui. Tem que fazer isso. Diga-se de passagem. Você acredita que o Renato Augusto poderia ter chance ou não na Copa, da sua visão? Eu creio que não, né? Tá. Eu creio que não, até porque o condicionamento físico dele não estava ideal. O Vitor Pereira não o preparou para isso. Se fosse hoje, nós teríamos o Fernando Lázaro preparando o Renato Augusto para disputar uma Copa do Mundo. E com o Vitor Pereira ele começou a minar. Começou a minar o Renato Augusto, não colocando em jogos, tirando. E aí fica muito difícil. Você, Maravilha, entende que o Corinthians pode ganhar o título paulista com o Palmeiras ou não? Olha, Neto... Porque o Palmeiras é o grande favorito, né? Eu sei, mas é o único time que pode bater o time do Palmeiras. Eu só vejo tem avião. Corinthians... 420 milhões, compraram avião. Quero ver quem é o piloto aí. E as comissárias? Vai ser comissária? Quem mais? Aperta os cintos que o piloto... Aí eu quero ver, hein? A hora que a Leila sair do Palmeiras, quem que vai... Sabe o que vão falar? Quer apostar? Mas por que comprou avião? Olha quanto que é pra deixar o avião no hangar. Quanto custa pra deixar o avião no hangar? Quanto custa pra deixar um avião? Quanto custa de gasolina do avião? Mas é dela. Como nós... Não, tudo bem, mas o que eu li é que é do Palmeiras, é da Crefisa? É dela, particular. Ela comprou pra alugar? Porque a mamãe tem com dinheiro. Aí você não entendeu, não, que ele comprou pra alugar lá. Mas ela falou que pode alugar pra outros clubes também. Ela tá com dinheiro, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Cuidado, hein? Querer dar voo muito rasante igual o Condor, né? Que isso, hein? Cuidado aí. Por quê, Cascão? Você nem sabe. É lógico que eu vou fazer isso. Então, e quando você dá esse voo grandão, cuidado aí. Já deve ir pra Crefisa, já deve ir pra FAM, e que ela é a presidenta. Aí compra o avião, 420 milhões. Ela vai alugar pro Palmeiras. E aí os palmeirenses estão falando, tá vendo? Os invejosos vão falar assim, seu time não tem avião. Mas cuidado, hein? Quanto custa o piloto, quanto custa a comissária, melhor o hangar. Melhor não ter. Melhor não ter. É melhor não ter. Mas como ela comprou avião para Crefisa, vamos ver o que vai acontecer daqui 2 anos, 3 anos. Vamos ver.
Vamos só ver.